Imagine estar em uma montanha isolada, no meio da noite, com temperaturas abaixo de -30 graus. O vento corta a pele, a neve cobre tudo ao redor, e o silêncio é absoluto. Agora imagine que, de repente, você e seus amigos rasgam a própria tenda por dentro e fogem desesperadamente para o frio, quase sem roupas, deixando para trás botas, casacos e equipamentos essenciais para sobreviver. Em 1959, 9 jovens experientes fizeram exatamente isso. Nenhum deles sobreviveu, e até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Este é o mistério real do Passo de Dyatlov. O grupo era formado por estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, todos jovens, saudáveis e com ampla experiência em trilhas e expedições extremas. O líder era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio, conhecido por sua organização, responsabilidade e habilidade em sobrevivência no frio. Entre os integrantes havia homens e mulheres, todos acostumados a enfrentar condições severas. Um deles, Semyon Zolotaryov, era veterano da Segunda Guerra Mundial, mais velho que os demais e com experiência real em situações de risco. Nada naquele grupo indicava imprudência ou despreparo. Eles estavam realizando uma expedição de alto nível de dificuldade, algo reconhecido oficialmente. Para eles, aquilo era um desafio, mas não algo fora de controle. A jornada começou em 23 de janeiro de 1959. Desde o início, tudo foi registrado em diários e fotografias. As imagens mostram jovens sorridentes, fazendo piadas, posando para a câmera e aproveitando a aventura. Não há medo, não há tensão, não há sinais de conflito. Em determinado ponto da viagem, um dos integrantes adoeceu e decidiu retornar. Essa decisão, aparentemente simples, salvou sua vida. Ele seria o único sobrevivente da expedição. No dia 1 grau de fevereiro, os 9 restantes decidiram montar acampamento na encosta da montanha Kholat-Syakho, cujo nome, dado pelo povo indígena Mansi, significa Montanha da Morte. Eles poderiam ter descido alguns metros até uma área mais protegida, mas optaram por ficar ali, provavelmente para não perder altitude no trajeto do dia seguinte. Foi a última decisão que tomaram. O grupo deveria retornar alguns dias depois, mas isso não aconteceu. No início, ninguém se preocupou. Atrasos eram comuns em expedições desse tipo. Porém, com o passar do tempo, a preocupação cresceu. Após semanas sem notícias, uma operação de busca foi iniciada. Estudantes voluntários, equipes de resgate e militares passaram a vasculhar a região. Helicópteros sobrevoaram as montanhas geladas em busca de qualquer sinal do grupo. Quando a tenda foi encontrada, ficou claro que algo estava muito errado. A tenda estava parcialmente coberta por neve, mas ainda montada. Não havia sinais de avalanche no local. Dentro dela estavam todos os pertences do grupo: botas, casacos pesados, mochilas, comida, documentos e equipamentos. O detalhe mais chocante estava nos cortes feitos no tecido da tenda, cortes longos e precisos, feitos claramente de dentro para fora. Isso indicava que eles não saíram pela entrada normal. Eles rasgaram a própria proteção para fugir rapidamente. E fizeram isso sem levar roupas adequadas, mesmo sabendo que o frio poderia matá-los em minutos. A pergunta é inevitável. O que poderia ser tão assustador a ponto de fazer 9 pessoas experientes preferirem o frio mortal a permanecer dentro da tenda? Seguindo as pegadas deixadas na neve, os investigadores encontraram os primeiros corpos a cerca de 1,5 km da tenda, próximos a uma floresta. 2 deles estavam apenas de roupas íntimas, descalços, ao lado de uma fogueira improvisada. Os galhos das árvores estavam quebrados a vários metros de altura, como se alguém tivesse tentado escalar desesperadamente. Talvez para observar algo, talvez para fugir. Pouco depois, outros corpos foram encontrados espalhados entre a floresta e a tenda. A posição deles sugeria que tentaram retornar ao acampamento, mas não conseguiram. Todos morreram de hipotermia. Até aquele momento, o caso ainda parecia um acidente trágico, mas o pior ainda estava por vir. Meses depois, quando a neve começou a derreter, os últimos 4 corpos foram encontrados em uma ravina profunda, enterrados sob vários metros de gelo e neve. Esses corpos apresentavam ferimentos chocantes, costelas quebradas, crânios esmagados e danos internos severos. Segundo os médicos, os ferimentos eram compatíveis com impactos extremamente fortes, semelhantes aos de um acidente de carro em alta velocidade. O mais estranho é que não havia ferimentos externos correspondentes, nenhuma marca de luta, nenhuma evidência de ataque direto. Uma das vítimas estava sem língua e sem olhos. Outra tinha o rosto completamente deformado.
O mistério deixava de ser apenas estranho e passava a ser perturbador. Durante a investigação, foi descoberto que algumas roupas apresentavam níveis elevados de radiação. Além disso, algumas vítimas vestiam roupas de outras, como se tivessem tentado se proteger após a morte dos companheiros. O caso foi rapidamente encerrado pelas autoridades soviéticas. A conclusão oficial afirmava que o grupo morreu devido a uma força natural desconhecida. Nada mais foi explicado. Documentos foram classificados, a região foi fechada e as famílias receberam ordens para não questionar o ocorrido. Quanto mais detalhes surgiam, mais o silêncio parecia proposital. Ao longo dos anos, diversas teorias foram levantadas. A mais conhecida é a de uma avalanche, mas ela apresenta falhas importantes. Não havia sinais claros de avalanche. A tenda não foi soterrada e as pegadas permaneceram visíveis por dias. Outra teoria envolve testes militares secretos. Moradores da região relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Isso poderia explicar a radiação e os ferimentos internos. Existe também a teoria do infrassom, que sugere que ventos específicos teriam criado ondas sonoras capazes de causar pânico extremo, paranoia e desorientação, levando o grupo a fugir sem entender o que estava acontecendo. E, claro, há teorias mais extremas, que falam em criaturas desconhecidas ou fenômenos que jamais foram oficialmente reconhecidos. Nenhuma teoria explica tudo. Sempre sobra algo sem resposta. Em 2019, o governo russo reabriu o caso. Após nova investigação, a conclusão oficial voltou a apontar para uma avalanche atípica. Mesmo assim, muitos especialistas discordam. Para eles, essa explicação ignora detalhes fundamentais e serve mais para encerrar o assunto do que para revelar a verdade. Mais de 60 anos se passaram, e o Paço de Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios da história. 9 pessoas experientes entraram naquela montanha. Nenhuma saiu com vida. E até hoje ninguém consegue explicar exatamente o que as fez abandonar tudo e correr para a morte. Talvez a verdade nunca venha à tona. Ou talvez ela seja perturbadora demais para ser totalmente revelada. Agora eu quero saber de você. Qual teoria você acredita que faz mais sentido? Deixe seu comentário e não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar explorando os maiores mistérios reais do mundo. Um abraço.